você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Macaé Gospel passa a apresentar a Escola Teológica Forjados nas Mãos de Deus, a sua escola online. Apresentação do pastor Washington Oliveira. Olá, querido, boa tarde, graça e paz, essa paz que excede todo entendimento humano, possa estar te abençoando nessa tarde. Estamos de volta com a Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Tivemos aí alguns dias, né, sem apresentar o programa, a aula, mas estamos de volta para a glória do nome do Senhor. Espero que essa tarde seja uma tarde agradável, a qual nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes de tudo, eu quero já, no início dessa aula, já convidar você para orar. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar aquele que pode todas as coisas. É momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graça pelo privilégio que nos concede o Senhor de estarmos mais uma vez aqui, ó Pai, para exaltarmos, para glorificar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Queremos pedir a Tua bênção, meu Pai, no decorrer desta programação. Tome essa aula nas Tuas mãos, o conteúdo que nós vamos estar apresentando nessa tarde.
que seja para a edificação de cada aluno, de cada pessoa que vai estar conosco na rede social. Abençoa, meu Pai. Toma cada aluno da escola teológica Forjado na mão de Deus. Abençoa essa rádio, Rádio Macaé Gospel, toda a direção dessa rádio, nós colocamos diante de Ti. Pessoas que estão nesse momento precisando, ó Pai, de uma resposta, precisando de uma bênção, a qual só o Senhor pode fazer. E nós cremos, por isso nós estamos orando, intercedendo ao Senhor, aquele que é digno de honra e de glória e de todo louvor. Deus seja adorado. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Muito bem, são agora 15 horas e 5 minutos. Hoje é dia 21 de março do ano de 2023. Estamos entrando no ar com mais uma aula online, a Escola Teológica Forjado na mão de Deus, aqui pela Rádio Macaé Gospel e todas as nossas plataformas digitais. Você pode, assistir essa aula pela página do Facebook, página da Rádio Macaé Gospel, página da Igreja Assembleia de Deus Ministério Águia, Pastor Washington Oliveira e todas as nossas mídias, digital. Entra aí, deixa o seu comentário, vamos participar dessa aula. Eu quero convidar você que tem um sonho, que tem um desejo imenso de aprender as Escrituras Sagradas. Você que tem um sonho, você que gosta de pregar, mas quer pregar com ousadia, quer pregar com conhecimento, venha para a Escola Teológica Forjado na mão de Deus. Aqui você aprende teologia de uma forma simples, descomplicada, e ao mesmo tempo muito profundo. Porque a melhor maneira é você aprender em um seminário onde de uma forma simples, descomplicada, porque às vezes as pessoas complicam demais, e de uma forma profunda, porque aí você vai estar aprendendo a palavra. Nós temos curso de capacitação de obreiro, nós temos capacitação de professor de escola bíblica dominical, nós temos o nosso curso básico em teologia, o curso médio em teologia. Venha para a Escola Teológica Forjado na mão de Deus, Você pode entrar em contato conosco pelo DDD 22, pelo telefone 997 6010 94, ou também 997 DDD 22 também 997 80 27 54. Entre em contato conosco e aí você vai começar a estudar teologia, aprender a palavra de Deus. Então vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos hoje trazer uma aula, lecionar uma aula falando sobre a segunda pessoa. A segunda pessoa da Trindade, Jesus. O ponto principal da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Eu estou até usando aqui uma apostila da nossa escola, a nossa apostila que nós estamos usando hoje na aula é Teologia Sistemática 1, e dentro da Teologia Sistemática nós abordamos sobre a origem bíblica, Palavra de Deus, Deus, a Trindade, atributos divinos, o Senhor Jesus Cristo, o pecado, a martiologia, que é a doutrina do pecado, a expiação do pecado, a eterna salvação. E dentro dessa matéria nós vamos estudar hoje sobre Jesus, esse personagem muito importante, relevante para nossas vidas dentro das Escrituras Sagradas. Enquanto isso, você vai compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui essa live para mais pessoas e daqui a pouco nós vamos estar entrando no conteúdo. Vou compartilhar aqui, deixa eu ver aqui, compartilhar aqui no WhatsApp para mais pessoas, nos grupos, do WhatsApp, tem bastante grupo aqui. Vamos compartilhar para que pessoas venham entrar nessa live e participar desta aula importante, que é falando sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade de Deus, um personagem tão importante. Mas vamos lá então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Enquanto isso as pessoas
Vamos se aproximando, chegando. Nós vamos iniciar. Nós vamos falar hoje sobre Jesus. Jesus, ele é conhecido nas Escrituras Sagradas de a segunda pessoa da Trindade. A Trindade é composta por 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Então todos 3, não é 3 deuses, são 3 pessoas distintas, porém, 3 pessoas distintas, todos 3, são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando sobre o principal, pessoa das Escrituras Sagradas, é o ponto principal de todas as Escrituras Sagradas. Então, estou aqui na página de número 10. Cristo é o único caminho e o único mediador. O pecador tem uma dívida com Deus, então somente um sacrifício santo e perfeito como Deus serviria. Por isso, Cristo é o sacrifício único e perfeito, porque Ele é Deus e se fez homem para assumir nossa culpa. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso advogado. Somente Ele, sendo Deus, preenche todos os requisitos que as Escrituras Sagradas informam. Então, nós temos todo pecador temos uma dívida com Deus, Então somente um sacrifício perfeito poderia pagar essa dívida, poderia assumir essa dívida que o pecador tinha com Deus. Então, um sacrifício de um animal, um sacrifício de um bode, sangue de qualquer animal, não poderia, em hipótese alguma, pagar essa dívida, pagar essa culpa. Somente o sacrifício perfeito, o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, nos deu o direito de salvação, que perdoou os nossos pecados. Nós vemos que no estudo da tipologia, no Antigo Testamento, quando alguém pecava, o que eles faziam? Eles pegavam um animal, um cordeiro, sacrificavam o cordeiro. O sangue do cordeiro, quando caía ao chão, encobria o pecado por um momento. Era algo que encobria provisoriamente. Não era algo completo, não era algo que conseguia cobrir toda a mancha, todo o pecado. Não, era provisório. Somente o sacrifício perfeito de Cristo poderia preencher todos os requisitos. Então vamos continuar. Cristo é o sacrifício perfeito. Então ele é o ponto crucial de todas as Escrituras Sagradas. Jesus é algo extraordinário. O pregador que prega a palavra, ele pode pregar em todos os 66 livros da Bíblia, mas o ponto principal, crucial de toda a mensagem é cristocêntrica. É Cristo no centro de todas as coisas. Então Cristo, ele é o ponto principal. Muitas pessoas pregam, até mesmo o perigo de pregarmos, até no Antigo Testamento, e não fazer uma exposição, uma aplicação, é encontrar Cristo. Se você pegar, fazer um estudo mais apurado, você vai encontrar Cristo em cada livro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Nós vamos encontrar Cristo, a segunda pessoa da Trindade de Deus, que é o ponto principal. Então lá, 2 textos aqui importantes que eu quero deixar, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista e biógrafo João, capítulo de número 6, versículo 47, está escrito assim:
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, no caso Jesus, tem a vida eterna. Ponto importante aqui, só Jesus salva. Homem nenhum tem capacidade de salvar. O bispo não tem capacidade de salvar, um apóstolo não salva, um papa não salva, homem nenhum, ser humano nenhum salva, religião não salva, somente Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é que nos dá o direito de salvação e vida eterna. Então, João registrou isso e deixou escrito isso aí, muito relevante, que na verdade vos digo que aquele que crê em mim, em Jesus, tem a vida eterna. Outro texto de suma importância está na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2, versículo de número 5, está escrito assim: há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, quando Paulo, apóstolo gentil, inspirado pelo Espírito, pelo o Paracleto de Deus, o Espírito Santo, ao escrever, ele diz: há um só mediador entre o homem e Deus. É interessante esse texto, né? Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Mediador é aquele que faz a ponte, é aquele que liga a Deus. Lembra de Gênesis capítulo de número 29? Gênesis capítulo de número 29 é algo interessante que tem ali. Quando Jacó está fugindo da sua casa, de ter enganado seu irmão Esaú, e Jacó está caminhando em direção à casa de Labão. O texto diz que ele anda o dia todo. Quando chega a noite, ele vai dormir e ele coloca a cabeça sobre uma pedra, e ele vai ter um sonho. E nesse sonho ele vê, lá em Betel, ele vê uma escada que saía daqui da terra e até o topo do céu. E os anjos do Senhor subia e descia dessa escada. Então, essa escada está simbolizando a ponte. Jesus é a escada branca de Betel. Jesus é a saída, ele é o mediador, aquele que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à salvação. Então, a mensagem precisa ter endereço certo. Cristo precisa estar no centro de todas as coisas das Escrituras Sagradas. Então, precisa colocar Cristo. Então, ele é o mediador, aquele que nos fez o caminho, que é a ponte. Outro texto de suma importância, dois textos aqui que eu quero destacar, está no Evangelho de Jesus, capítulo de número 14, versículo 6. Ele é o único caminho para Deus. Jesus Cristo é o único caminho. Então, no Evangelho de João, ele diz, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Querido, não tem como entrar no céu, herdarmos a salvação, se não passarmos por Jesus, se não pregarmos o Cristo. É por isso que o adversário, nosso inimigo, ele tem tirado dos nossos púlpitos a mensagem sobre Cristo, a mensagem sobre a cruz. Eu estava um dia desse pregando a palavra sobre Cristo, e eu comecei a enfatizar sobre aquela coroa de espinho que foi colocado na cabeça de Jesus. E eu enfatizei de uma forma para que as pessoas que estavam ali sentissem a dor, porque ele colocou uma coroa de espinho e foi bater sobre o crânio dele, para aqueles espinhos entrar no crânio dele. Aquele sangue que foi derramado sobre aquela coroa, que derramou sobre o rosto dele, de Jesus, que derramou sobre os olhos, sobre a face dele, no momento em que ele está caminhando em direção ao Golgotá, aquela caminhada terrível, aquela caminhada triste, que ele está caminhando em direção ao Golgotá, quando ele cai
que ele não suporta, cansado, que estava a noite toda em um julgamento, já estava cansado, o homem Jesus debilitado, com sede, que ele cai com aquela cruz, que eles ali pegam, obriga a Simão Cirineu a ajudar ele a levar aquela cruz até o Gólgota. Eu enfatizei isso na mensagem, e eu percebi que tinha pessoas que estavam ali, estavam chorando. Então nós precisamos entender a importância do sacrifício de Cristo na cruz, a importância de uma mensagem cristocêntrica. Querido, esse negócio de dizer, nós estamos em uma aula aqui, de dizer que o melhor de Deus está por vir, isso é conversa, isso é para quem não conhece Bíblia. Que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Cristo, há 2000 anos atrás. O melhor de Deus já morreu na cruz, já ressuscitou, e está vivo pelo século do século. Ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Então as pessoas, os teólogos de plantão hoje, que são amantes da teologia, da prosperidade, que são amantes das revelações, que estão escandalizando, uma vergonha na rede social sobre revelação, as brigas, os confrontos que nós estamos vendo em rede social, por conta de alguém que prega a verdade, por conta de alguém que defende a palavra, por alguém que fala a verdade, é confrontado. Nós temos que estar preparado para sermos confrontados, porque Jesus alertou que iríamos passar por esse tipo de dificuldade. Por isso, ele é o ponto principal. Outro texto de suma importância que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Está escrito que em nenhum nome é dado a quem devemos ser salvos sobre a cruz. Eu paro para analisar esse versículo, né? Os irmãos que estão aí na live, nossa amiga irmã Alcileia, né? Eu paro para ver esse texto de missionário irmã Alcileia, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, onde está registrado que nenhum nome é dado a quem devemos ser salvos, a não ser Jesus. Eu vejo muitos líderes achando até que ele é Deus. Parece até que ele morreu na cruz do Calvário. Parece até que ele deu a vida por nós. Não. Ele é o ponto principal. O Papa não salva ninguém, como eu já falei aqui. Homens não salvam ninguém. Então, Cristo é o ponto principal. Devemos pregar a mensagem de vida eterna, a mensagem de salvação. Vamos continuar o nosso estudo. Interessante agora, Jesus Cristo é Deus e se fez homem. Isso é muito forte. Jesus Cristo é Deus e se fez homem. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele não é apenas um homem, mas um Deus que se fez homem por amor a nós. Vimos que Deus é uno e triuno simultaneamente. Claro que a natureza e a essência de Deus em tudo é superior, por isso é diferente da nossa. Ele está fora do contexto da criação, de qualquer contexto da criação. Ele não sofre ação ou influência do tempo ou espaço, por isso é eterno. Não teve princípio e nem fim. Não tem como ele ser medido como critérios naturais ou humano. Cristo é Deus, mas se fez homem para identificar-se com o homem e para ser o salvador do homem. Na antiga aliança, Deus é o salvador, libertador, resgatador do seu povo. Isaías capítulo 45, versículo de número 18 a 21. Esse mesmo Senhor, Salvador, criou a terra e não há outro fora dele. Então nós vemos aqui que ele é o Salvador do mundo. Ele se fez homem para habitar no meio de nós. É lógico que isso está fora
de qualquer pensamento humano, né? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, 100% homem, 100% Deus. Ele está fora de qualquer espaço humano, de qualquer tempo. Por isso que o escritor do Salmo 90, que foi o profeta Moisés, e também Pedro, o nosso amado apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Nós vamos ver que o próprio Cristo, Jesus, ele estava no começo de tudo, lá no início, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo no princípio, na língua original hebraica, está no masculino, está no plural, no princípio. Então, nós vemos que existe mais de ali na Trindade. Então, Jesus estava desde o começo. E eu quero ler um texto que eu acredito que será muito relevante no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, filho do trovão, né? João, vamos lá, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1, está escrito assim a palavra de Deus. João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, ele quem? Jesus de Nazaré, o Nazareno, o nosso Messias, ele é Deus. Se fez Deus, o Deus, né, melhor dizendo, que se fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória. Agora, outra coisa interessante aqui, que na antiga aliança Deus é o Salvador, libertador, resgatador do seu povo. Isso está registrado em Isaías 45, 18 a 21. Esse mesmo Senhor e Salvador criou a terra, e não há outro fora dele. Isaías 45, versículo de número 12 e 15, e 18 e 21. Então, ele é Deus, ele estava desde o princípio, ele é criador. Na antiga aliança, que era o Antigo Testamento, Jesus é apresentado como um tipo, porque o Antigo Testamento é uma sombra. Por isso eu volto a dizer, como eu falei no começo, para você pregar no Antigo Testamento, você tem que fazer uma aplicação e apresentar o Cristo, porque é uma sombra. Todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para quem? Para Jesus. Apontava para ele. Quer ver uma coisa? Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Josué, livro histórico, vamos lá ver esse texto aqui, que é de suma importância, que quando eu digo que as pessoas do Antigo Testamento apontavam para ele, Josué, capítulo de número, vamos lá, 5, versículo de número 13, olha só o que está escrito. Um anjo aparece a Josué. Vamos lá, vamos ver que anjo é esse. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, a espada está por lá de fora da bainha, nu. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse-lhe ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em
terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Que coisa extraordinária, olha só. Nesse texto aqui, nesses versículos que eu acabei de ler, Josué está próximo a Jericó, junto com Israel. Deus havia dito para ele que tinha entregado Jericó na mão de Israel. E quando Josué chega diante de Jericó, ele se depara com um varão, com um homem, né, com uma espada nas mãos, nua, fora da bainha. E Josué teve a audácia de chegar perto desse anjo e pergunta para ele: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Aí o anjo disse assim: não, eu sou príncipe do exército do céu. A primeira coisa que Josué fez, se prostrou. Josué prostrou no chão. Anjo recebe adoração? Não, a Bíblia diz que anjo não deve receber adoração. Josué se prostrou. Mas quando o texto diz aqui no Antigo Testamento que Josué viu um anjo, é porque Jesus não tinha se manifestado naquela época ainda. Então as pessoas não tinham o entendimento. Quem olhava achava que era anjo, mas Jesus nunca foi anjo. Achava que era um anjo. Então esse príncipe aqui do exército de Deus celestial era Jesus, em uma forma teofânica. O que é forma teofânica? Teofania é aparições de Deus no Antigo Testamento. Então, esse príncipe, que é o próprio Jesus, ele aparece para Josué. E Josué se prostrou. Quando ele diz: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que está é santo, não significa o local, é ele que é santo. O Deus santo estava ali. Então, a presença dele estava ali, então fez com que Josué tinha que se prostrar e adorar a Jesus. Por isso que é importante adorar a Jesus, a pregar o verdadeiro Cristo. Então os profetas do Antigo Testamento apontavam para ele. Moisés também disse assim: vai levantar um profeta semelhante a mim, que ele, esse profeta que vai se levantar, vocês vão ter que ouvir ele em tudo. Em tudo vocês vão ter que ouvir. Então Moisés estava apontando para ele. Quando Moisés, o povo pela desobediência, desobedeceu, que Deus permitiu que aquela serpente mordesse o povo, o que Deus falou para Moisés? Você vai levantar uma haste lá, uma madeira, e vai colocar uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para aquela serpente será curado. E João vai repetir isso. Lá em João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, a partir do versículo 14, ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus, volta a repetir, mais uma vez, para você memorizar: Jesus é a figura principal das Escrituras Sagradas. Jesus, ele tem que assumir o lugar de direito em todos os púlpitos, de todas as igrejas no planeta Terra. Ou melhor, deveria assumir, porque em muitos lugares Jesus não tem mais a primazia. Jesus já não tem mais o primeiro lugar, porque em púlpito de igreja, quem tem o primeiro lugar de algumas igrejas é o prefeito da cidade, é o governador, é o político famoso, é o empresário, mas menos Jesus. Jesus tem que ter a primazia, em todos os púlpitos, em todas as tribunas, melhor dizendo, Púlpito é aquele local onde você coloca a Bíblia. Todas as tribunas, os altares, ele deveria ter a primazia. Então vamos lá, continuando aqui, mais 3 textos importantíssimos, que o Deus que se fez homem, olha só o que Deus faz para se comunicar conosco. Isaías capítulo 45, versículo 18, está escrito assim:
Assim diz o Senhor, que criou os céus, eu sou o santo, e não há nenhum outro. Então, ele é criador dos céus. Ele é santo, e nenhum é. Querido, nós somos santificados, não é porque nós usamos uma roupa, né? Não é porque nós jejuamos a semana toda. Esse negócio que você jejua a semana toda é importante, é pano de saco, igual eu vejo muita gente botando pano de saco, andando para lá e para cá. Isso não santifica não, quem santifica nós é Cristo, é você obedecer a palavra, é Ele em nós. Por isso que a palavra diz lá em Hebreus, sede santo, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então nós precisamos nos santificar. O que é santificar? A palavra santificar significa separar. Você precisa tirar um tempo para Deus. Aí você diz, mas eu não tenho tempo, professor. Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, eu saio de manhã, eu chego tarde da noite. Querido, quando você quer, você faz o tempo. Quarta-feira vira sábado, queridão. Madrugada vira dia, querido. Porque quando você recebe uma proposta de uma empresa para você entrar, eu quero ver. Se a empresa disser para você assim, o seu salário é de 5 mil, você vai se desdobrar, queridão. Você vai estudar de madrugada, você vai ficar com a cara no computador, você vai arrumar um jeito, você vai pagar professor para você fazer prova, você vai dar um jeito. Para Deus não. Por que para Deus não? Então, santificar é você arrumar tempo. Não existe falta de tempo. Vou repetir mais uma vez. Não existe falta de tempo. Quando a gente quer, madrugada vira dia, tá? Quarta-feira vira sábado. Você faz. Então, santificar, tirar tempo, é buscar a Ele, é se proporcionar para Deus, é dar o melhor para Ele. Então, Isaías 45, 18, diz que Jesus falando assim, diz o Senhor, que criou os céus, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Vamos lá, outro texto aqui. Isaías capítulo 45, versículo 21, está escrito assim: não há outro Deus além de mim. Deus justo, Salvador, não há outro além de mim. Então não tem deuses, como muitas pessoas com D minúsculo, né? O nosso Deus é com D maiúsculo. Não existe outro Deus além do nosso, Criador do céu, Criador da terra. Então Jesus Cristo, logo as Escrituras diz que Ele é Deus, que Ele é Criador, né? Ele é justo. O que é ser uma pessoa justa? Pessoa justa é aquela pessoa que vai por aquilo que você fez. O camarada tem uma empresa, tem 2 funcionários. Chega a hora de promover. Ele vai ser justo, ele vai promover aquele que está sempre com ele. Aquele quando ele precisa fica até mais tarde no trabalho. Aquele quando ele precisa um final de semana ele está lá. Então é justo. Assim é Deus também. O camarada ora, consagra, busca, tem uma vida de retidão, santidade. Deus não vai deixar, Deus vai botar na balança. Deus vai colocar na balança. Então Ele é justo. Ele é justo. Outro texto de Isaías capítulo 54, ou melhor, perdão, Isaías 55, versículo de número 22. Voltei-se para mim e seja salvo todos vocês, né, dos confins da terra, pois eu sou o Senhor. Então, Isaías 44, versículo 22, diz assim: volte-se para mim e seja salvo. Mais uma vez eu toco aqui na questão da salvação, que ritual de igreja não salva. Você fazer obra social não salva. Distribuir milhões de cesta básica, isso é importante? Não salva. Fazer caridade em hospital de câncer não salva. Porque tem muitos empresários aí, famosos aí, que morreram, que fazia caridade no hospital de câncer. Nós temos aí um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, o Neymar, e tem o Instituto de Câncer. Eles ajudam, e fazem investimento. Isso não dá direito de salvação a ninguém, não. A salvação é pela fé. Paulo diz isso na carta aos Efésios. A salvação é pela fé
E diz mais ainda, e isso não é de homem, isso é dom de Deus, não vem de homem nenhum, para que homem nenhum venha se vangloriar. Porque o homem, ele, infelizmente, ele tem essa tendência de se gloriar, de querer se exaltar, de querer achar que é melhor do que o outro. Tem pessoas que têm um carro, ele acha melhor do que o outro. Ele trabalha numa multinacional, ele acha melhor do que o outro. Dependendo do bairro onde você mora, você faz comparação com o outro. Você se sente melhor. Isso não dá direito de salvação. O homem, ele é arrogante. Então, nós que pregamos a palavra, principalmente nós, do altar, professores aí de seminário teológico, você precisa orar ao Senhor se você não tem. Tem muitos colegas aí que são professor de teologia que eu vejo, que são arrogantes. Passa pela gente na rua, não fala, desfaz, né? Olha, vira o rosto. Você tem que pedir a Deus para tirar toda a arrogância, toda a vaidade. A vaidade precisa sair. Sair de você encontrar com uma pessoa na rua ao ponto de você cumprimentar, você não é melhor do que ninguém. Então o homem tem isso, essa vaidade dentro dele, essa arrogância dentro dele. Então somente Deus, querido, pode tirar isso. Então Jesus, ele tira isso. Então Jesus é o ponto crucial no Novo Testamento. No Novo Testamento diz, Jesus é o verbo, a palavra de Deus, é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus, ele é o único Salvador. Todos os joelhos se dobrarão diante dele. Ele é Deus que se fez homem para salvar o homem. Há pessoas como algumas seitas, como os TJ, Testemunho de Jeová, eles não acreditam em hipótese alguma que Jesus é Deus. Eles acham que Jesus é um patriota, que Jesus é um profeta comum. Eles não crêem, eles não acreditam que Jesus é Deus. Mas o Novo Testamento afirma isso de uma forma muito explícita, de uma forma extraordinária. O Novo Testamento afirma isso, que Jesus é Deus. Não tem como negar, não tem como contestar que ele não é Deus. Nós vemos texto provando que ele é Deus. Quer ver uma coisa? Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, no batismo de Jesus, nós vamos ver ali os três juntos. Nós vamos ver no batismo de Jesus, o filho que é Jesus sendo batizado pelo primo João Batista. O Espírito Santo vai descer em forma de pomba e vai pousar sobre a cabeça de Jesus. E o Deus Pai vai falar: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho prazer. Então não adianta os TJ, os Testemunhas de Jeová, qualquer seita comum por aí, querer contestar, querendo dizer que Jesus não é Deus. Que os textos das Escrituras Sagradas, que a palavra afirma categoricamente, em alto e em bom som, que ele é Deus. E esses textos aqui que eu vou citar, não tem como. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, no princípio, era Deus. E ele estava no começo, no princípio de tudo. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, O verbo é a palavra. O verbo é a palavra, e a palavra que é Deus, ele é a própria palavra. É como a pessoa, em uma oração, a pessoa ora e diz o seguinte: tem pessoas que dizem assim: Senhor, abre a porta. Aí o texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22, diz assim: porei a chave de Davi sobre o teu ombro, e abrirá e não se fechará. Vamos fazer mais um paralelo. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, na carta da igreja de Filadélfia, que todo mundo quer acessar a igreja. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta.
Mas acompanha a minha linha de raciocínio. Aí eu venho para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, ele diz que eu sou a porta. Então o próprio Cristo, ele é a própria porta. Então quando eu busco ele, quando eu tenho Cristo na minha vida, ele é a própria porta que vai se abrir para mim. Eu sou a porta. E quem entrar por essas portas, entrará, achará pastagem, sairá e entrará e achará pastagem. Então, Cristo precisa, repito mais uma vez, em alto e bom som, Cristo precisa tomar a primazia nos altares da igreja. Se prega sobre tantas coisas. Se prega sobre a teologia da prosperidade. Se diz e tem a audácia de dizer que o melhor de Deus está por vir, que o melhor já veio há 2000 anos, que é Jesus. Os altares precisam, ter a primazia. Cristo precisa ter a primazia nos altares da igreja. Então ele é o caminho, ele é que conduz à salvação. Então quando ele diz em João que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas tem um texto aqui que eu já falei, vou repetir mais uma vez, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum nome é dado a salvação a quem devemos ser salvos. Então, querido, assistência social que você faz com a mão, você não precisa mostrar com a outra mão. O que você faz no hospital de câncer, o que você ajuda a pessoa, isso não te dá o direito de salvação. A salvação é através de Cristo. O ladrão da cruz, tinha 2 ladrões, Jesus está no meio, um à direita e outro à esquerda. Um teve, todos 2, teve a oportunidade no último estágio da sua vida. Só que um rejeitou. Ele optou, não quis. Só que um disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus disse assim: olha, hoje mesmo estarei no paraíso e tu estarás comigo. Agora eu pergunto, esse ladrão da cruz, ele foi dizimista? Não, até porque não deu tempo. Não. Ele foi batizado nas águas? Não. Ele frequentou algum hall de membro? Não. Ele tinha alguma carteirinha? Não. Simplesmente ele se arrependeu. Salvação é arrependimento. Salvação é graça. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. É um favor que nós não merecemos. Só através de Cristo. Outro texto, que eu quero ler esse texto, que eu amo esse texto. Para mim é um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Está escrito na carta de Paulo aos Filipenses. Se você tiver a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir aí. Seja no seu celular, no seu tablet, você que está no carro. Nosso irmão Joelson Mafra aí, que está aí conosco, de repente está trabalhando aí no carro aí. Nosso irmão Georgiana, né? Nosso irmão missionário Auxileia. Vários irmãos que estão com a gente aí na live aí. Abre a Bíblia nesse texto que é muito lindo. É bom quando você vai fazer uma leitura alternada, que nós chamamos de leitura responsiva também. Mas para fazer uma leitura alternada ou responsiva, você precisa... Hoje fica um pouco complicado, porque tem várias traduções de Bíblia. Então fica aquela coisa feia. Você vai fazer dentro da igreja, aí você está falando um versículo, o irmão está falando no outro por conta das traduções da Bíblia. Mas olha só o que diz aqui, a minha tradução. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No versículo 9. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e até debaixo da terra, hein? O 11 para fechar.
e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então ele é Deus ou não é? Ele é Deus. Esse texto aqui prova que, de fato, ele é Deus. De fato, ele é o Senhor. Ele aniquilou-se. Imagine um rei sentado no seu trono, com toda a sua majestade, trono todo de ouro. Se você pegar o texto lá, os livros históricos, 12 livros históricos, que vão de Josué a Esté, principalmente o livro de Reis, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônica, você vai ver sobre a história de Salomão, que o trono que Salomão sentava era todo de ouro. O anel, imagina um anel que Salomão usava no dedo, a coroa de ouro que Salomão usava. Então Jesus é rei por excelência. Lembra do texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, que Jesus, ele disse que olhai as aves do céu, que não trabalha, não semeia. Aí ele disse, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Então Jesus falou assim, aqui está maior, quem é maior do que Salomão? Então Jesus, é maior do que Salomão, é maior do que Davi, é maior do que qualquer profeta, maior do que qualquer personagem. Então muito cuidado, queridão, você que está em eminência pregando aí hoje, cuidado, tá? Porque a vaidade ela entra, se você não estiver atento, você não percebe. Então cuidado para você não achar e querer pegar até mesmo a glória de Deus. Então Jesus, Paulo diz em Filipenses, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele se despiu da sua glória. Ele deixou a sua coroa de ouro, recebeu uma coroa de espinho, ele deixou o seu anel, deixou toda a sua majestade, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Isso é interessante. E morreu em uma cruz. Mas no versículo 10 e versículo 11 está escrito assim: para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, querido, imagine essa cena extraordinária. Todos os joelhos, missionário Auxileia, todos os joelhos se prostrando. Aí eu começo a imaginar o Roberto Marinho, dono da Rede Globo, né? Pelé, o Edson Arantes Nascimento, que foi tido como rei aí do futebol, que já foi, não está mais entre nós, e outras pessoas. Diz o texto sagrado que todo joelho se dobrarão diante de Jesus Cristo. Isso é muito lindo. Então, como não reconhecer que Jesus é Deus? Ele é Deus. Todos os joelhos se dobrarão diante dele. E toda língua, o 11 é muito lindo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, todos os joelhos se dobrarão diante da sua majestade, diante da sua glória. Então ele é Deus que habitou entre nós. Ainda continua continuidade aqui sobre nós estamos no estudo sobre Jesus, a segunda pessoa. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui na aula online, na Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, estudando sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que deve ser reverenciado, deve ser adorado, que tem que ter o seu lugar de direito. Jesus não pode estar como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Jesus estava por lá de fora. Imagine, querido pastor André, que está aqui no estúdio, imagine, você é dono da casa, você tem as chaves por lá de fora da casa batendo na porta. Então em Apocalipse 3, versículo 20, é uma igreja, e está escrevendo a carta de João para uma igreja.
Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Então, Jesus não pode estar por lá de fora do nosso ministério, da nossa casa, do nosso trabalho. Jesus tem que estar em primeiro lugar, primazia. Cuidado, seu ministério de ensino, seu ministério da pregação, seu ministério pastoral. Quem sabe você está pensando até que está agradando, né? A Deus. Mas ele está por fora. Está por lá de fora do seu ministério. Então, ele tem que receber toda a primazia. Querido, nós estamos chegando ao final de mais uma aula online aqui pela Rádio Macaé Gospel, com a Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Quero fazer um convite para você. Mais uma vez, eu fiz no começo, quero reforçar que quer estudar teologia, quer se aprofundar nas Escrituras Sagradas de uma forma simples, descomplicada e muito profunda. Quem em seminário aí que é uma complicação, né? Então, na escola teológica vai ensinar, você vai aprender, melhor dizendo, de uma forma simples, descomplicada e ainda muito profundo. Nós simplificamos alguma coisa, nós simplificamos, trazemos de uma forma profunda, entramos dentro das escrituras do texto profundo e você vai amar. Segunda-feira, agora dia 27, nós vamos iniciar mais uma matéria. Terminamos agora, encerramos, né, uma matéria que foi os livros históricos, 12 livros de Josué, Esther. Vamos iniciar agora as 13 cartas de Paulo, que vai de Romano a Filemão. Na próxima segunda-feira, dia 27, às 19h30, na Avenida Belimusse, número 61, no Bosque Azul. E nós estamos também na Ajuda de Cima, hoje, terça-feira, às 19h, lá na Ajuda de Cima, na Igreja Pentecostal Porta Formosa, em Ajuda de Cima. Estamos com um grupo de pessoas lá que estamos estudando Teologia Sistemática 1. Hoje temos aula. Um forte abraço. Compartilha essa live, você que está aí, você que não assistiu. Daqui a pouco ela vai estar no canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Permitindo Deus, estaremos na quinta-feira com o programa Voz da Verdade. E na terça-feira, semana que vem, estaremos com mais uma aula online. Deus abençoe a todos. Fique na paz, querido. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel.